Nicodemos era um homem que ocupava altas posições no sinédrio judeu. Ele era um homem honrado e podemos dizer que ele era aquele homem que conhecia muito. Nicodemos, um belo dia, ele foi um dos que ouviram as mensagens de Jesus e foi agitado pelas mensagens de Jesus. Ele foi de fato atraído pela humildade do mestre judeu e queria de fato conhecê-lo. Quando Nicodemos ouvia as mensagens de Jesus, ele desejou conhecer mais sobre esse Cristo, pois Nicodemos sabia que Jesus era diferente, pois ele dizia: "Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus." Outro detalhe importante é que Nicodemos era um homem zeloso e estudioso. Quando ele conheceu Jesus, ele estudava anteciosamente as profecias relativas ao Messias. E Nicodemos, ele era um homem que almejava a vida do Messias, pois ele sabia que algo estava errado em Israel. Ele sabia que o povo de Israel estava mais focado e cego pelas suas ambições humanas, e assim o povo ele estava muito frio espiritualmente. Então, quando ele ouve os sermões de Jesus, carregados de vida e esperança, ele sentia a necessidade de conhecê-lo. E numa noite, preocupado com sua reputação, ele decidiu se encontrar com Jesus. É possível ver também que na conversa ele não parecia reconhecer Jesus como Messias, mas apenas como alguém enviado por Deus. Ele dizia: "Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele." E Jesus, ao invés de agradecer aquela saudação de Nicodemos, ele decide ir direto ao ponto. Então ele diz a Nicodemos no verso 3: "A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus." O intuito de Nicodemos naquela conversa era de entrar em discussão com Jesus. Mas Jesus, quando ele diz aquelas palavras de Nicodemos, é como se Jesus estivesse dando um grande ensinamento a Nicodemos, pois Nicodemos achava que com seu autoconhecimento teórico ele tinha tudo. Ele achava que ele não precisava de mais nada. Mas Jesus, ao dizer aquelas palavras a Nicodemos, é como se ele estivesse dizendo: "Olha, Nicodemos, de nada adianta ter muito conhecimento teórico. De nada adianta saber e conhecer muito sobre a Bíblia, mas não ser batizado e também ser batizado pelo Espírito Santo." Tanto que o fato é que o que Jesus estava dizendo era verdade, que autoconhecimento não salva ninguém, é a história de Salomão. Salomão, se de fato era um homem muito sábio, a falta do Espírito Santo em sua vida o fez ter 1000 mulheres e quase se tornar um idólatra. E hoje em dia, existem tantas pessoas que têm um autoconhecimento sobre a Bíblia sensacional, mas somente ela e Deus sabem o quão vazio elas estão, o quão vazio seu coração está. E se essa pessoa não buscasse se encher pelo Espírito Santo e ser renovado pelo Espírito Santo, a sua vida vai se tornar uma bola de neve, e quando essa pessoa assustar, ela já foi longe demais. E Romanos 8, no verso 5, a Bíblia diz assim: "Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é a inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porquanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus." Paulo diz bem que a inclinação à carne leva você a fazer coisas que você não queria fazer, mas você faz. Há uma associação que eu vi uma vez que a inclinação à carne é como se você fosse colocado em uma cela sem grades, muito menos sem algemas, e muito menos sem nenhum guarda. Aí você pensa que para sair dessa cela é só se levantar e ir embora, mas você está certo. Mas quantas pessoas hoje que estão até mesmo dentro de igrejas ou até mesmo no mundo, que estão há tanto tempo nessas celas e não conseguem sair de forma alguma. Bom, voltando à história, Nicodemos achava que não precisava de mais nada. Aí vem uma surpresa com as palavras do Salvador. Com isso, o orgulho dele lutava contra o desejo sincero de alguém que queria encontrar a verdade. Quando Jesus fala sobre a figura de um novo nascimento, no verso 3, isso não deixava de ser familiar a Nicodemos, porque ele sabia que, como um recém-converso à fé de Israel, era comparado muitas vezes a crianças recém-nascidas. Ele sabia que o novo nascimento não estava ligado ao sentido natural de voltar ao ventre da mãe. Ele sabia que o batismo estava associado a outra coisa. E então ele diz no verso 4, com alto nível de ironia: "Perguntou-lhe Nicodemos:
Como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Olha, Nicodemos, assim como muitos, quando entra em contato com a verdade, quando a verdade fere a consciência, ele revela que o homem natural não pode relacionar com as coisas que são do Espírito de Deus, pois o homem natural está vazio do Espírito Santo de Deus, e assim como Nicodemos, nada correspondia às coisas espirituais, pois ele estava cheio de seu próprio eu. Olha, não existe nenhum remédio que possa curar a alma pecadora. O que Jesus estava ensinando a Nicodemos é que se a pessoa ela tenta ser salvo para observar a lei com as suas próprias forças, essa pessoa está tentando o impossível. Jesus continua ensinando a Nicodemos que a vida cristã não é dar lugar à mortificação da vida antiga, mas sim dar constantemente lugar à morte do eu e à morte do pecado em nossa vida, começo de uma nova vida através da obra do Espírito Santo em nós. Nicodemos ele fica perplexo com aquela situação. Aí Jesus ele emprega o vento para ilustrar o que ele desejava dizer a Nicodemos. O que Jesus queria dizer é que o vento é que ninguém sabe para onde vai e nem de onde ele vem. E assim é semelhante à operação do Espírito Santo em nossa vida. Mesmo o vento sendo algo tão invisível, mas está sempre agindo, assim, porém, Cristo está operando em nossos corações. Pouco a pouco, sem que a pessoa saiba, ela vai sendo atraída através da obra de Cristo, a pessoa vai sendo atraída para Cristo. Por mais que o vento seja tão invisível, mas ele está sempre agindo, assim é a obra do Espírito Santo na vida daquele que experimentar ter uma vida com Jesus. Antes, a ira que tomava o lugar em nosso coração é substituído pela alegria. Antes, a cela que a pessoa estava não pode mais te prender, pois Cristo, através do Espírito Santo, te libertou. O remédio que antes era difícil achar para vencer o pecado, o vício que há anos você estava sofrendo com ele, agora você pode ser liberto. A alegria substitui a tristeza que tantos anos te atormentava, e um semblante repele a luz do céu. Olha, o verso 14 e 15 diz: E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O símbolo da serpente no deserto, que foi utilizado por Cristo, torna-se clara na missão de Jesus. Quando o povo de Israel estava morrendo e perecendo por causa das picadas das serpentes, Deus manda Moisés erguer uma serpente de metal e colocá-la no alto. E quem olhasse para aquela serpente estaria salvo. Mas era um símbolo de Cristo, e quem olhasse para ele com fé se salvaria. E assim como a serpente estavam matando o povo de Deus, assim as serpentes do pecado hoje têm destruído a vida de famílias e a vida de diversas pessoas. O fato é que muitos hoje estão feridos pela picada das serpentes do pecado. Mas a história de Nicodemos apresenta a cura que é. E Nicodemos, após aquela conversa de Jesus, ele começou a estudar a Bíblia de uma nova maneira. Ele não estudava a Bíblia agora para debater com os outros, debater teorias, mas sim ele começou a estudar a Bíblia para conhecer mais Jesus, submetendo-se ao Espírito Santo.